Bom dia, a paz de Jesus, começando o nosso café com Jesus aqui. Que bênção, meus irmãos, uma alegria estarmos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso dia louvando a Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro e eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha casa, a minha família, a minha vida toda, Senhor. A seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, cada vez que eu leio essa oração, eu me sinto parte do meu Senhor. Eu dou liberdade para Ele tomar conta do meu coração. Assim, diante da Igreja de Cristo, diante da Igreja Católica, o catecismo, a palavra de Deus, o magistério, todo o mover de Deus nos orienta como devemos rezar. O Espírito Santo nos fala, intervém como convém quando a gente não tem mais forças. E é esse mover da igreja, que nós dentro da igreja suscitamos o sim para Deus. A presença, a tua presença dentro da igreja é uma resposta. Senhor, eu estou aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade. É assim, queridos irmãos, que todos que se colocam diante de Deus com a presença, com a tua presença, é uma resposta para Deus, que a tua vontade é estar perto de Deus. Aí está a diferença de você rezar em casa e você ir ao encontro do Senhor lá na casa, onde que a casa do Senhor direcionado com a presença dele, com o sacerdote ordenado, né, que nós vamos ver agora, que ele se coloca ali diante dos irmãos, semelhante a Cristo. Irmãos, é maravilhoso o ensinamento, o mover de Deus diante da igreja, diante da doutrina católica. Então hoje nós vamos estar dando continuidade, né, irmãos, ao Catecismo da Igreja Católica. Ministros agem na pessoa de Cristo, parágrafo 1581. Amanhã nós finalizamos com 1584. 1581, o parágrafo vai dizer assim: este sacramento torna a pessoa semelhante a Cristo, por meio de uma graça especial do Espírito Santo. Vamos recordar de ontem? Que todo o corpo de Cristo é sacerdotal. De forma participativa, nós participamos. De que forma? Diante do sacerdócio, diante do nosso Senhor, esse corpo místico de Cristo, o corpo sacerdotal, nós participamos ministrando o mover de Deus diante dos homens. Com o sacerdócio comum, que são nós com o batismo, quando nós somos batizados, e o sacerdote da ordem ministerial, que são quem? Todos os presbíteros, são todos aqueles que recebem o sacramento da ordem, primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau, o diácono; segundo grau, o padre; e o terceiro grau, o bispo. Então, irmãos, esses irmãos que recebem o sacramento da ordem, eles estão ali para ministrar diante da comunidade, diante do povo de Deus, a convivência com os sacramentos diante da Igreja Católica, a imposição das mãos, o mover do Espírito Santo, a unidade junto com a Igreja e conosco, num só coração, num só mover, que é ministrar o sacerdócio de Cristo. Então, este sacramento torna a pessoa semelhante a Cristo, por meio de uma graça especial do Espírito Santo, para servir de instrumento de Cristo em favor de sua igreja. Pela ordenação, a pessoa se habilita a agir como representante de Cristo, cabeça da igreja, em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei.
Queridos irmãos, o ensinamento hoje dá um complemento de ontem. Então nós vamos para a palavra, para que esse mover se completa hoje nesse direcionamento. Vamos lá? Pega a tua palavra em Mateus 19, no versículo 10 até o versículo 12. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, que Jesus ele estava corrigindo os discípulos sobre a questão de casar, se separar da carta de divórcio. Jesus ele dá uma definição, que o que Deus uniu o homem não separa, como está lá no começo da criação. E aí ele disse: é por causa da dureza do coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. Aí eles dizem: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu-lhe ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra. Estão vivendo agora aqui, ó. Mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos, os eunucos eram preparados para cuidar das mulheres dos reis, né? E onde que naquela época eles eram tirados o seu ato sexual, né? Para que eles não tivessem o desejo. Então, porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, castrados, né? E há eunucos que a si mesmos se fazem eunucos por amor ao reino do céu. Eu quero pegar esse aqui, por amor ao reino do céu. Então os nossos padres, o mover dos bispos, os padres do segundo grau e do terceiro grau, eles não se casam por amor a Jesus Cristo, pelo mover da palavra. E nós vamos entender agora aqui também, lá em 1 Coríntios 7,32: quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar o marido. Digo isso para o vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que é melhor convém, o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Queridos irmãos, então diante do sacramento do casamento, do matrimônio, nós temos um chamado a cuidar da família, porque é ali da família também, queridos irmãos, que surgem os padres, que surgem os diáconos, que surgem os ministros, que surge o povo de Deus. Então a família tem que ser uma família de Deus. E aí, meu irmão, nós precisamos voltar o nosso coração para esse chamado ser família também. Já os nossos sacerdotes, na persona de Cristo, né, que se colocam ali se comparando, como diz aqui, semelhante a Cristo, né, caminhando semelhante a Ele, na busca da santidade, dentro do ministério, dentro do seu servir, dentro dos seus sacerdotes da ordem ministerial, como todo ele para o servir a comunidade, servir a Deus, se colocando ali na persona de Cristo, para que cada um de nós viva cada graça do batismo, dos sacramentos, da unidade com Deus. Querido irmão, e isso é uma escolha dos padres. Às vezes eu assisti um padre dizendo assim, que falou: não, o padre tem que casar. Ele falou assim: olha, irmãos, não queiram dar aos padres no coração de vocês que vocês não conseguem viver a graça na vida de vocês. Para ser padre é escolha, ninguém está sendo obrigado. Então nós estamos aqui para cuidar da comunidade. E sabe, irmão, você vai compreender quando você é um leigo, que você está com o seu matrimônio, que você está cuidando da sua casa. E quando você se coloca a servir demais, e você deixa a tua casa de lado e está tendo um problema dentro da sua casa. Aí você recua. Aí nessa hora você vê que quando você serve ali para se aparecer, para você se autopromover, não vale nada. Por quê? Porque Deus já colocou no coração de quem é para estar ali para cuidar da comunidade. Então nós, casados, leigos, temos que cuidar do nosso sacramento, do matrimônio, da esposa, dos filhos,
e servir a Deus. De que forma? De forma sábia, com cuidado, vivendo o amor dentro da nossa casa, cuidando dos nossos e servindo, não sem a temperança, porque a temperança faz você enxergar. Porque o que acontece? Tem pessoas que é casada e vive dentro da igreja, abandonando sua família. E já tem o sacerdote para isso, já tem o padre, né? Os sacerdotes da ordem, para ministrar todo esse mover. Então nós auxiliamos os sacerdotes, os padres, para que eles possam viver essa graça. Por isso que tem o diácono, que também já auxilia. E também, irmãos, por isso que nós leigos fazemos parte do corpo místico. De que forma? Catequese, ajudando na catequese, as pastorais. Mas lembrando, não adianta nós morar dentro da igreja e também não cuidar o nosso chamado, o matrimônio. Queridos irmãos, isso é o mover da hierarquia da igreja, cuidando de cada detalhe. É Deus colocando cada um na sua missão, como nós vimos hoje no Rosário da Madrugada. Cada um tem a sua missão diante de Deus. Nós já viemos para esse mundo com uma missão. A minha missão hoje é cuidar da minha casa, anunciar o Evangelho primeiramente com os meus e ao chamado dele dar uma resposta. Eu digo assim, hoje eu aprendi que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Jesus disse isso. Não queira pegar muitas coisas, que senão você fala que vai, mas não vai. Como tem uma passagem que Jesus diz assim, que ele chama a pessoa falou que vai. Aí ele chama o outro e falou assim que não ia. Mas aquele que falou que ia, não foi. E o que falou que não ia, foi. Falou, qual dos dois agradou a Deus? O que falou que não ia e foi. Então, querido irmão, aí está a temperança. Porque o mover de Deus é assim, ser verdadeiro, ser fiel, ser obediente. E que jeito que Satanás ocupa nosso coração? Com muitas coisas. E por que eu faço isso? Para querer se aparecer. Porque se eu vou para servir com amor, eu vou para servir aquele lugar com amor. E eu tenho que cumprir a minha fidelidade. Eu cobro muito isso dentro da minha casa. Se nós formos para servir a Deus, sejamos fiel onde nós estivermos. Não pegamos uma situação, um mover dentro da igreja de Cristo e nós deixamos a desejar. Meu irmão, se é uma coisa que eu prezo é isso. Por isso que eu cuido muito hoje. Hoje eu recuei muito porque eu vi que eu não estava dando conta. E aí eu prestei atenção que o mover de Deus é o Senhor que comanda a minha vida. Nós leigos saibamos discernir. Por isso, irmão, é uma bênção você estudar o catecismo. É uma bênção você trazer para a tua vida todo esse mover. Que Deus nos abençoe. Que a graça divina seja no mover do teu coração. Qual é a tua missão diante de Deus? Viva ela. Viva a tua missão, o teu chamado, aquele que Deus colocou no teu coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Nosso lecto divino, mais tarde um pouquinho, lá pelas 7 horas. Um grande abraço.